Sejam muito bem-vindos ao podcast do Poeira na Estrada. Eu sou o Felipe Miranda e estou aqui com... Ramon Miranda. E vocês devem ter notado pelo sobrenome, nós somos primos. Exatamente. Então, esse aqui é o nosso primeiro episódio, com o Ramon aqui como convidado. É um prazerzaço no primeiro episódio. Pois. É uma estreia aí. E a gente, então, vai fazer esse teste aqui. Vamos ver se sai legal, se vocês gostam aí. Fiquem à vontade para deixar aí seus comentários e dê suas sugestões para os próximos episódios também. Mas, Ramon, eu te trouxe aqui hoje porque a gente vai falar de um assunto que está aqui na mesa, tá? Tô aqui na mesa. Xodó. É o seu xodózinho, o seu Lá da Niva, né? Que ele tem uma história muito interessante. Antes de a gente começar, queria que tu se apresentasse um pouco, fala um pouco de você. Beleza? Pra quem não me conhece, sou o Ramon Miranda. Primo do Felipe Miranda, inclusive. Mas sou desenvolvedor de software. Nas horas vagas eu gosto de trabalhar com apicultura, né? No sítio que a gente tem lá. E isso acabou demandando algumas coisas aí de tipo, poder ir no mato, poder carregar, trabalhar com alguns equipamentos. E eu tive a necessidade de um carro 4x4 em algum momento. E daí que começa a história do Niva. Começasse então procurando o Niva já ou estavas procurando outra coisa? Vou deixar para outro episódio, mas a história do Niva começa com Fusca. Ah, sim, então vamos deixar o Fusca para um outro Isso. episódio, né? Mas o que aconteceu foi que eu tenho as caixas de abelha, né? Tem um apiário lá. E realmente não tem como chegar um carro comum, a menos que fosse um Fusca Bage e tal. Então eu percebi que o Fusca ia. Então, aí eu comprei o Fusca, né? Eu usei por um tempo, só que tinha outras coisas que eu precisava fazer e outros lugares pra ir ali com o Niva. Então, eu realmente era o objetivo, com o Fusca. E o objetivo era muito, poder trabalhar. E eu percebi, puxa, um 4x2 não vai dar conta de peso, de lama. Então, na lama, um 4x2 ele faz várias coisas, mas se tiver com peso já muda muito a situação. Se tiver inclinado, né, muda muito a situação. Então teve a necessidade. O primeiro momento, na verdade, era fazer o Fusca 4x4, que é um projeto ainda, mas daí deixa para outro momento. Aí eu comecei a procurar. E foi aí que eu disse, cara, vou procurar um 4x4, né? Então eu procurei várias opções, estava tentando achar alguma coisa que fosse um preço mais em conta e que tivesse alguns requisitos. Exemplo, reduzida, né? E bloqueio, alguma forma de bloqueio, ou que tivesse um por 4 ali bom, né? Um sistema com os diferenciais fortes. Então eu vi várias opções e acabou acontecendo que eu achei o Niva, né? Então daí foi aí que começa a história, né? Aí você encontrou o Niva, né? Como é que foi que tu encontrou ele? Cara, assim, a história do Niva tem cada capítulo muito interessante, engraçado, porque eu tava procurando vários carros, então, TR4, Sportage, uma da Kia lá também, eu vi vários carros aí. O que acontece? Meu objetivo não era ter um carro pra andar na estrada normal, né, com asfaltado, mas sim pra exatamente trabalhar no sítio. Inclusive, até Tobata eu tava olhando, porque eu precisava de algo muito com força, assim, né, e a gente tá num lugar que é inclinado e com muito barro, né. A Tobata, ela pega bem isso aí, até mesmo por causa do tipo de pneu dele, que é aquele pneu com Isso. parece umas lâminas assim, né? Exatamente. Então comecei a procurar até o Willys, óbvio, né? Jeep Willys, né? Eu tava procurando uma estrutura mínima embaixo de Willys. E nessa procura, ele procurava um ótimo lugar para achar o marketplace, esse tipo de coisa, esse tipo de droga. A gente acha muito no marketplace do Facebook, né? Ah, isso é. Então é um submundo que tu acha ali, que eu nem usava, mas eu comecei a usar o Facebook por causa do Niva, cara. É. Porque os grupos estão lá e as coisas de venda estão lá. Então, das 1001 procuras que eu tive, um momento eu botei 4x4. Eu tava procurando tipos de 4x4 e uma hora eu botei 4x4. E eu vi um anúncio, eu já conhecia, né? Não conhecia direto o carro, mas eu conhecia o que era o Niva, né? E uma hora tava lá, um anúncio, aqui no Porto da Lagoa, em Florianópolis, carro 4x4. Eu olhei, carro 4x4. Eu olhei de trás assim, sei lá, isso é um Fiat isso? Eu olhei assim, não, pô, é um Lada. Eu disse assim, não, isso é um Niva, pô, como é que os caras não sabem nem botar? O anúncio tava péssimo. A história eu achei o anúncio, aí era do irmão, do vizinho, da possível dona, da viúva, né? Então foi assim que daí eu liguei pra esse cara. Ele disse, não liga pro meu irmão. Do irmão era vizinho. Daí foi porque ele tava, o que aconteceu? A história do Nível é o seguinte: o carro foi comprado no Paraná, teve 6 meses com alguém, talvez antes do plano real, o pessoal comprava pra poder segurar por causa do Cruzeiro Cruzado, então esse carro tem 30 anos, né? Então era antes do plano real. E provavelmente ele comprou pra segurar o dinheiro, ou era revendedor de carro, e vendeu pro Minsk, que comprou esse carro, ficou 30 anos com ele, que é daqui de Floripa, né? E ele faleceu e o carro ficou lá parado, né? E daí a história fica legal, porque o cara teve 30 anos, bem dizer, o único dono do carro, né? O outro cara ficou 6 meses, ele ficou 30 anos com o carro.
e estava voltando a trabalhar com carro e tal, mas acabou falecendo. E eles estavam querendo vender esse carro por peças, né? Ou por pedaços. E depois que daí a senhorinha viúva não sabia, os filhos não sabiam vender, e eu acabei entrando em contato com esse vizinho, que era mecânico, e ele falou assim: Poxa, não, tem um carro aqui e tal, só que olha, pô, não, a gente quer vender só os pedaços e tal. E o anúncio, inclusive, era partes. Eu disse, pô, mas eu não quero o carro todo, eu quero só a mecânica de baixo. O que eu descobri? Que, na verdade, o carro tinha documento e tudo, só que era de falecido, né? Uhum. E eu fui conversar com o vizinho, ele botou muita fé porque ele entendeu que eu, pô, é um cara que já entendia um pouco de 4x4, de sítio e tal, e queria o carro para trabalhar com as abelhas. E daí, como eles, pô, que legal, cara, tu quer trabalhar e tal. Ele falou, poxa, é uma pena que até tem documento, pode botar em dia, mas não vai ficar no teu nome. Daí eu falei com eles, não, calma aí, existem formas de mudar o documento de um falecido que é ou inventário ou alvará judicial. E aí começa uma saga, né? Aí começa uma saga de. Eu fui lá, falei com ele, negociei o Niva, que tava assim, ó, abandonado, né? Depois posso te mostrar as fotos ali. Isso, depois passa as fotos que a gente vai colocar, vai botar elas aí pra ilustrar enquanto tu vai contando a história. Pensa, tinha. Só pra te ver, tinha. O carro tava tão abandonado com lona do lado da garagem, já tinha tirado da garagem o carro, os filhos não queriam se desfazer, a mulher não queria se desfazer do carro, né? Porque eles tinham um certo apego pelo carro, pelo tempo, né? Sim. A família toda andou com aquele carro. O antigo dono tinha um Laika, inclusive, ele tinha um Lada e um Laika. Nossa, Só- gente, tinha os dois. Só, Aí só faltou o Samara. só faltou o Samara, só faltou o Samara. Aí o que aconteceu? Eles acabaram deixando do lado, botaram lona. Cara, tinha uma pitangueira. Ficou tanto tempo parado ali, ficou tipo uns 3, 4 anos parado, que a pitangueira cresceu e na hora de tirar, quase que levou a porta junto, porque não tinha como manobrar, porque a pitanga cresceu, né? Então eu acabei negociando, aí a gente escolheu assim, poxa, eu compro o carro e se puder eu passo pro meu nome, né? Eles falaram, não, tudo bem, se puder a gente faz o alvará judicial, entra com o processo e tal. E daí eu resgatei o carro, comecei a consertar ele, comecei o processo judicial pra passar pro meu nome também. E daí Uhum. olha, foi mais de um ano pra arrumar tudo isso. Assim, em termos de estado mecânico, como é que ele tava? Era uma dó, porque aí são vários aprendizados, né? Acho que dá pra falar bastante coisa aqui de aprendizado mesmo que a gente teve. Teoricamente o motor tinha recém sido feito, o que era verdade, né? A elétrica dele tinha alguns problemas, mas o carro foi basicamente dar uma limpada no carburador, fazer a primeira pegada, né? Então o carro Uhum. estava funcionando, apesar de o estado caquético que ele estava funcionando. Só que não se sabia se o motor estava tão bom, se o diferencial estava bom, se não tinha. Então, pensa assim, um carro, eu realmente resgatei ele, estava abandonado. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, fazer uma pequena revisão ali no motor para fazer funcionar, Uhum. carburador, não tinha regulagem. E depois freios, né? Teve freios ali. Então, aí eu acabei descobrindo que na verdade tinha que fazer várias coisas, né? Inclusive a lataria. Mas a pior parte dele era a lataria, que até hoje tá ainda meio ruim, mas é a lataria. Tu tinha até me comentado, né, que, assim, comentasse aqui antes, quanto a fazer a documentação dele, a parte de fazer isso daí, né? Uhum. Isso é uma boa dica. Então, o que aconteceu? No caso dessa família, ele tem um falecido, né? Apesar de ser casado e tudo, tem que fazer um inventário. Eles não queriam fazer inventário. Até porque eles não tinham nenhum outro bem. Eles tinham um terreno e tudo mais lá. Uhum. Só que eles resolveram o terreno com posse, né? E com uso campeão. Uhum. E daí, nesse caso, quando tu tem um caso de inventário, né, isso aí fica uma dica para um monte de gente que pode querer isso, quando tu tem um caso de um inventário ou de somente um bem de posse baixa, né, um carro de baixo valor, que era o caso, né, realmente se trata de um carro de baixo valor, um caso de valores baixos, tu pode pedir para que o juiz interceda com o alvará judicial para a liberação de venda daquele bem. Isso serve para quê? Tu tem uma família que tem um inventário. Puta, tem um terreno caro. E eles não têm como fazer a mudança pro nome dos herdeiros, porque eles não têm dinheiro, porque é caro aquele terreno. Então o que eles Sim, fazem? Eles sim. vendem os bens através do alvará judicial, os bens de baixo valor, como carros, às vezes alguns, talvez não imóveis, né, mas provavelmente carros ou motos, esse tipo de coisa, para Sim. reunir dinheiro para fazer o inventário. Então isso vai a juízo e daí o advogado tem que ser pedido. Então é um processo até que simples, entre aspas, mas que tem Uhum. que ser feito peticionado por um advogado. Então daí tu paga um advogado, paga as taxas de fórum e abre-se um processo e no fim acontece o seguinte, o juiz faz o alvará judicial que ele está autorizando a venda, né? Na verdade, ele age como o falecido. E ele autoriza a venda e o Detran reconhece aquilo. É um Uhum. procedimento padrão, não muito conhecido, mas padrão, para passar esse bem pro comprador. E todo esse processo demorou mais ou menos quanto tempo pra ti? Agora, eu imagino que em torno de um ano. Um ano. Ele tinha feito aniversário de um ano e eu comecei. E óbvio, né? Isso é desde que eu comecei o processo do zero, buscar o advogado, buscar o processo, né? Que não é conhecido, não é todo advogado, tem que ser um advogado especialista ali Uhum. em imobiliário, inclusive.
Então eu imagino que levou em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né? Não foi tão preciso assim, mas para 1 ano. Passou de 1 ano. Se for pensar quanto à justiça, é algo até que relativamente rápido, né? Se tu tiver. E eu tive problemas com a documentação, assim, pra puxar toda a informação, mas eu acredito que entre 6 meses e 1 ano é um prazo que consegue, tá? Dependendo do caso. E hoje ele já tá no teu No nome? meu nome, tudo regularizado, placa nova, tudo. A placa já é padrão novo. Placa padrão Mercosul, exatamente. Sim. E uma outra coisa que sempre também é bem complicado quando tu vai fazer transferência de carro antigo, né? Uhum. O meu pai teve problema disso com o Fusca, é a parte da vistoria. Tivesse algum encrenca quanto a isso? Defina problemas, né? Eu me precavi, né? Então eu arrumei certas coisas, eu falei com o pessoal antes. Eu ia fazer tudo eu mesmo. Fora o advogado, eu ia mesmo fazer. Acabei chamando um despachante, que foi bom, né? Foi um despachante legal, que me deu alguns toques das coisas que eu deveria fazer. Uhum. Então, teve que trocar a placa. Uma coisa que aconteceu, que daí eu não esperava, tem várias coisinhas que eu não esperava, é que o bloco do motor dele não estava cadastrado. Ele é um carro de mesmo dono desde 93, né? Então, em Sim. dezembro de 93 ele pegou o carro, né? Bem dizer, o carro é de 93. E não teve mudança no Detran de Santa Catarina. Então, daí tu tem que fazer uma outra vistoria. Então, eu já sabia disso, como não tinha cadastro lá, né? Tava tudo regularizado já. Foi fácil, porque já estava no Detran de Santa Catarina, não foi mudança de estado, que é um pouco mais Uhum. complicado. Mas isso foi um primeiro impedimento que eu já sabia, que eles iam atrás do bloco do motor e tudo mais. Eu tinha que verificar se o bloco tava ok, tava tudo ok. Depois a marcação dos vidros, por se tratar de. Tudo assim, por se tratar de um carro muito antigo, ele não atendia certas normas. Exemplo, a placa do Mercosul, que já tem que mudar, a questão do bloco que não era registrado, bloco do motor, numeração, a questão das marcações do vidro, que eu tive que marcar todos os vidros, que naquela época não era obrigatório. Uhum. Em Santa Catarina, se fala que até 88. 89, por aí, no final da década de 80, os carros até ali não precisavam. A partir daquilo já existe uma lei, então todo carro que estava, mesmo que não tinha sido feito naquela época, é obrigado a fazer a marcação no vidro. Então, Uhum. esses foram os maiores problemas. Eu não lembro de nada muito mais grave, porque o carro estava regular, né? Não tinha nenhuma. O Uhum. carro estava andando com o antigo dono. Ele acabou. O carro tinha parado, ele acabou arrumando. Acho que foi um problema mecânico do motor. Aí o carro parou de novo porque ele faleceu, né? O carro ficou parado depois disso, então tava. Uhum. Os problemas ele tava mais pelo fato de estar muito tempo parado. Muito tempo. Quando Exatamente. ele estava funcionando. Quando ele parou, ele tava funcionando. Ah. Exatamente. O rapaz, o senhor que me ajudou ali a fazer a compra, né? O vizinho, ele falou que eu lembro desse carro, ele dirigindo. A gente arrumou, ele era mecânico, eu me lembro de arrumar aqui. Tinha um outro probleminha elétrico, mas ele andava com o carro. Tinhas comentado comigo também outro dia a parte do para-brisa dele também, que tivesse que trocar. Isso. Então, daí são detalhes que eu nem lembro, mas é isso. Como eu tive que me precaver, né? Tinha alguns detalhes. Um deles era que o para-brisa estava trincado. Então havia duas trincas grandes, uma mais quebrada, eu tive que trocar. E o para-brisa dele é uma coisa um pouquinho chata saiu R$ 800 em média, né? Sendo que um para-brisa de um outro carro como Fox é metade disso. Então o para-brisa foi um pouquinho. Eu já fico surpreso de ter conseguido encontrar. Não, Tem bastante? Não, tem. Tu acha fornecedor, tem uns 3. Tu acha o Mercado Livre. Cara, Uhum. assim, ó, peça, o pessoal fala de. Não se preocupa do Lada, aqui fica a dica já pra todo mundo. Não se preocupe com peças. Se preocupe Uhum. com mecânico. É um tipo de mecânica antiga, dos anos 60, fácil, Sim. tipo Fusca, mas não é todo mundo que sabe mexer. E o teu tá com toda. Uma coisa que é bem comum que eu vejo em lado é o pessoal trocar por principalmente motor AP, né? Isso, E o teu tá com O mecânica original. Mecânica original, até standard, né? Assim, a mecânica toda Uhum. original, a motorização dele, o motor russo mesmo lá, da Lada, o 2121, que é utilizado inclusive com o Like. O Like eles compartilham algumas peças, inclusive a motorização, é igual, né? Uhum. Acho que até o Like tem o 1500 e o 1600 é igual do Niva. Então, sim, totalmente. Isso foi bom, né? O motor não tive que fazer nenhuma adaptação. Então, eu sabia que aquele motor era o dele. Né? Então eu Uhum. sabia que não era um AP, então era regular, a numeração, o tipo, né? A máscara de numeração ali, é tudo ok. Então, sim. Aí vem um detalhe. Acho que é até importante da história, né? Tem tanta coisa já que aconteceu, Aham. mas é que eu fui atrás de uma sucata. Esse é eu acho, a grande sacada do começo do nível, assim. Eu fui atrás de uma sucata, porque eu precisava de uma sucata pra botar o motor AP e tal. E eu vi assim, nível em partes no anúncio, né? Partes no anúncio, então eu vou lá ver se eu pego o 4x4, que assim eu pensei, redução, bloqueio, motor se tiver. E uma mecânica boa, né? Um tipo de mecânica antiga mais boa. Tá ótimo. E no fim eu achei uma relíquia, porque ele, infelizmente, por fora estava muito corroído, mas dentro
Tava perfeito, assim, ó, É, tá tudo isso, original. isso é uma coisa até que eu notei quando eu tive lá vendo ele, é que os detalhes, os frisos, tudo, essas coisas de acabamentos internos estavam completo. Completo. Não Ele, tava faltando. infelizmente por fora oxidou bastante, mas dentro tava original, ainda original. Tinha mofo, né? Tinha mofo assim de Uhum. parado. Isso aí o cara limpa, trata, faz, tem Coisas como fazer, né? limpa, o banco original, o estofamento original. Daí eu olhei assim, no dia que eu cheguei lá, assim, nossa, mas isso só. Se ele estiver andando, se ele não tiver nada, tiver tudo regular. Nossa, é uma raridade. Eu acabei comprando por preço de sucata. Porque realmente, eu gastei, independente do preço que eu paguei, Sim, eu já sim. teria comprado um nível novo, né? Mas foi isso. Foi tipo, poxa, realmente ele tava muito inteiro, mecânica, tudo original. O senhorzinho, o dono dele, né? Pecava muito assim por comprar peças originais. Então ele tá todo original. Né? Não foi feita adaptação. Por acaso, eu tive que trocar a bomba de gasolina que ele tava com a bomba antiga ainda, que funcionava mais ou menos, só começou a falhar, Uhum. que é russa e tu consegue bombear na mão, porque como a gente tem problemas e tal, Sim, às vezes até sim. mesmo com a temperatura, ele tinha bombeamento na mão, ó. Então é tudo original, nem isso ele fez essa mudança, sabe? Nossa. E tá, a gente sabe que projeto nunca acaba, né? A gente ou vai tocando para sempre ou abandona, né? Isso. Então, como é que ele tá hoje? O que falta fazer? Cara, no domingo passado, então, alguns dias atrás, eu tinha tirado ele da mecânica, que eu. O ponto é assim, tu sempre vai fazer uma coisinha quando tu vê acontece mais coisas, né? Mas o último ponto é assim, pô, vou lá só tirar a junta do diferencial dianteiro, porque tá pingando óleo, e trocar aquela junta, fechar de novo e tá ótimo, né? E daí eu assim, vou botar o óleo. Quando eu botei o óleo, começou a vazar muito. Aí eu descobri que os retentores estavam com problema também. E daí eu Hum. descobri que tinha outros, e aí não era só a junta. E disse assim, daí eu vou ter que mexer no diferencial só, mas é só tirar as tulipas, a mocinética ali, botar de novo, só tirar o diferencial, que deve ser fácil. Uhum. Tem, assim, ó, no Niva, tudo de monta em casa. O legal do Niva, assim, foi feito, até tinha ele vem, não, infelizmente não tenho isso, ele se perdeu no meio do caminho, mas ele vem com um kit, né, que tu consegue desmontar ele bem dizer todo, exceto o diferencial dianteiro. Aí tu Ah, precisa levantar motor, precisa fazer várias coisas. E foi aí que eu comecei uma última saga, foi essa de para arrumar o diferencial, precisava levantar o motor, daí precisava tirar o diferencial inteiro, daí tinha que mexer nas mocinéticas, tinha que mexer na roda. Eu acabei fazendo toda a frente, toda a traseira, por baixo, né, toda a suspensão dianteira e traseira dele. Hum. Daí sábado eu fui andar com ele e tal, e infelizmente teve um problema do diferencial baixar. O diferencial dianteiro dele é de alumínio russo, né, ou Uhum. soviético, e daí ele deu uma baixada, porque ele tem 3 pontos de apoio e um ponto de apoio baixou. Daí eu tive que levar de novo então dá de novo. Infelizmente não vai poder ver ele hoje porque ele tá na oficina justamente arrumando isso, fazendo um reforço. Então a saga cara, é um baita carro, mas infelizmente ele tava realmente precisando de muita manutenção e é uma resiliência Uhum. de ir lá testar, andar com ele e arrumando antes de quebrar. Uma coisa que o mecânico falou que era muito boa é que o diferencial tá zero. Foi uma coisa que eu olhei. Uma que é uma relíquia no sentido de peças, né? Uhum. Outra que o carro não foi muito andado. Ele não Uhum. foi, o senhorzinho, ele acabou não andando muito, ele tinha outro carro, aquele não era o carro principal dele, e ele não. Outra coisa, que Niva quase tudo é picado de trilha, né? O Uhum. meu não é picado de trilha, porque ele não andava, ele tava com pneu de estrada de asfalto, sabe? Ah, Então, sim, sim. E tinhas me contado também que é da lata dele, né? Já consertasse muita não, coisa, só o básico para do não, que- não cair. menos do que o básico, menos do que o básico. O que aconteceu? Tudo aquilo, né? Ele ainda chove dentro. Não muito. Prova é por causa da borracha e não por causa da lataria. Mas o que acontece? Por exemplo, tive que trocar o para-brisa, como tu falou, né? Eu achei o para-brisa, como eu falei, tranquilo de achar. A peça dele é tranquilo de achar. Achei o para-brisa. Mas pra botar o para-brisa pra fazer direito, eu tinha que fazer a lataria, que tava um pouquinho já podre em volta. Uhum. Aí eu fiz aquela parte da lataria ali. Aí o tampo traseiro tava com problema de entrada de água, porque realmente estava feio. Tava na quebra ali. Esse eu lembro. Aí tava um buraco, né? Então, por quê? Porque ficou no tempo, né? Então, ali eu pedi pra fazer também. E daí hoje tá pinga água dentro por causa da borracha, mas, né, mínimo. E tem várias coisas da lataria que hoje, pra mim, qual é o meu objetivo com o Niva? É poder usar lá no sítio, né? É poder puxar as caixas de abelha, poder ir em alguns lugares dentro do sítio ali que a gente não consegue ir, um carro normal. Então, pra mim tá ótimo. O, o ponto da lataria é que, assim, em algum momento eu vou fazê-la, mas ela hoje não é a prioridade. E as coisas que tem não impedem de usar, né? Tem alguma recomendação, algo mais que tu gostaria de falar Nossa, sobre o não sei se Niva? a gente acaba o dia ou acaba as recomendações, um dos dois. Mas, pessoal, por acaso,
alguns carros, né, tipo Lada, ou até mesmo Fusca. Fusca o pessoal sabe que peça é fácil, mas por acaso, peça, qualquer carro mais antigo, a gente não tá falando de um Jimmy igual o teu, a gente tá falando de um carro um pouco mais antigo, anos 60, Sim, né? sim. Projeto dos anos 60. Tem que tomar cuidado se vai ter peça ou não, dependendo do carro, mas no caso do Niva, é fácil de achar peça. É fácil, assim, realmente tu acha ou a nacionalizada, tipo o Uhum. disco, as coisas. Eles não até onde eu sei, assim, ó, o Niva ele se baseava num projeto antigo da Fiat, não era? Sim, os russos roubaram alguns projetos, mas todos se baseiam. Até o Fiat 147 e o próprio Uno ele se baseia no Fiat 124. Esse é Uhum. o avô Sim, de sim. todos. Uhum. Então, e o 124 e algumas variações também eram copiadas no leste europeu e na Rússia, né? Uhum. Mas ele se baseia no 124. Então, a partir disso, realmente fizeram outros projetos e compartilham algumas coisas. Até hoje, assim, tem coisas peças. Por acaso, a bomba de gasolina tu usa de um Fiat qualquer, sabe? Sei lá, Uhum. um Fiat Uno, alguma coisa. O antigo, né? O quadradinho ali. Então tu usa essas bombas de gasolina ali que é manual, né? A mecânica, né? Não é a elétrica. Uhum. Mas de dicas tu falou, né? Uma que é peças tu acha. O grande problema hoje para um carro 4x4, um carro mais clássico, é tu achar o mecânico que sabe fazer aquele trabalho. E no caso do Niva, tu tem que achar um mecânico que é empolgado com trilhas, Uhum. empolgado com carro antigo e que tem uma experiência mínima de trabalhar com carburador, com um tipo de mecânica, fazer tipo de testes que não dá para ver não existe OBD nele, né? Não existe leitor. É, Então, aquele tipo de regulagem que era feita no ouvido, exatamente, né? Então, fazer exatamente. esse tipo de regulagem. Na época, até existiam lá ah, um- umas ferramentas, né? Digamos, umas formas lá eletrônicas de tu medir isso, né? Porém, ninguém mais tem esses É. equipamentos, né? Eu tive ano passado, abril do ano passado, em São Paulo, e eu fui num supermercado comprar uma água, né? Coisa assim. E tinha uma oficininha de esquina. Sim. E me chamou a atenção que eles tinham uns equipamentos desse. Era muito engraçado, era tipo umas lâmpadas gigantes, Aham. cheio de Sim, manômetro, sim. devia ter uns Analógico ali. vacuômetro, é Aham. tudo assim, um negócio eletromecânico, assim, né? Sim. Então, hoje ninguém mais tem isso, né? E eram uns Então, armários, né? Uns negócios assim do tamanho é desse gigante. sofá É. aqui. O que acontece ali até ele já é com a ignição eletrônica, né? Ele já vinha, né? Anos 90, ele é um ano Uhum, 90, né? Anos uhum, 70, 80. Então já vinha com a ignição eletrônica. uhum. Mas, pô, é um distribuidor, é uma ignição eletrônica mais antiga, sabe? Sim, sim. Até eu lembro do pessoal fala, né, do Golf GTI, né, pô, primeiro carro com injeção eletrônica nacional. E daí tem gente que fala, né, era uma primeira injeção eletrônica nacional, então era uma bosta, era É horrível, horrível. né? Muita gente adaptava isso daí para carros, em carros antigos, tá, não sei o quê. Hoje, meu, ainda se vão fazer, eu já não sei mais qual que usa, né? Alguns carros antigos eles convertem para injeção Para injeção eletrônica, eletrônica. Vai mas aí fazer aí estamos entrando na base do achismo que do daí achismo. foge do meu conhecimento, né? E como esse é o nosso primeiro episódio, nós queremos aqui falar um pouco mais então do que vai ser esse projeto, tá, Uhum. Ramon? Não, legal. Tu aqui tá de convidado, vai ter que me aturar Não, eu agora quero falando. saber, eu tô curioso, eu quero saber. Então, a ideia aqui do projeto é a gente contar as histórias, tanto dos convidados, quanto também de vocês, tá? Então, nós teríamos uma leitura de e-mails ou de comentários, se nós tivéssemos e-mails ou comentários, né? Como é o primeiro, ainda não, não temos nada aqui. Né? Então, convido vocês a mandar e-mail para a gente, tá? É podcast@canaldapoeira.com.br. Você pode mandar o e-mail ou você pode deixar os comentários aqui no vídeo, tá? Então, ao longo aí dos próximos episódios a gente vai lendo, pretendo trazer também aí outros convidados. A gente vai falar aqui hoje a gente falou sobre carros e suas histórias, pretendemos também falar sobre viagens, algumas outras dicas, também falar de automóveis, carros, motos, Adaptações, eu quero saber sobre as adaptações. adaptações, Isso aí coisas. a gente pode falar também, às vezes, pô, de gambiarra, Isso, histórias projetos. e assim por diante, né? E vocês também podem seguir a gente para saber mais e também deixar seus comentários, suas histórias, também nas redes sociais, né? A gente está como Canal da Poeira no Instagram e no TikTok também, tá? Facebook não.
Eu não uso mais Facebook, pessoal. Eu até posto coisa lá, mas eu não olho. Não adianta vir falar comigo no Facebook, tá? Quer falar comigo, quer deixar uma DM, vai no Instagram de Mas preferência. o marketplace das lasanhas é o Facebook. Ah, não. Sabe por que eu não deletei ainda meu Facebook? Por causa do marketplace. Exatamente, porque toda vez que eu vou vender carro, quando eu vou trocar de carro, é lá que eu vou anunciar. Então, quando você quiser comprar um carro de qualidade, tá? Fica me seguindo, porque uma vez a cada 2, 3, 4 anos eu anuncio o meu, da esposa, ou de algum amigo que tá com um carro jóia, eu anuncio lá. Então, mas eu também divulgo no Instagram, pode seguir no Instagram também. E Ramon, também eu falei aqui das minhas redes sociais, tá? aí quem quiser te seguir, onde é que pode fazer? Mas não pessoalmente, porque isso aí fica meio esquisito. Seguir só nas redes sociais, pessoal, por favor. De seguidores assíduos já basta minhas abelhas, né? Mas você me acha no Instagram, por acaso, como Ramon, com N no final, .rdm, de Ramon Dutra Miranda, né? Se procurar também por Ramon Miranda Projetos, também tu acha no YouTube, né? Tem um canal lá que eu boto algumas coisas, pretendo botar mais coisas do nível, inclusive, apicultura e tudo mais. E acho que é isso que vocês me acham. Ou também, se quiser buscar alguma coisa sobre mim e minha empresa, é só buscar Ramon e Lefa, quem sabe depois tu deixa dele o nome, que também tu vai achar bastante coisa sobre o que a gente faz aqui, que é relacionado a software também, né? Tá bom, vou deixar todos esses contatos aí na descrição aí do vídeo, tá? E vou pedir também aí para vocês então se inscreverem, curtir o vídeo e lembrando mais uma vez, o negócio aqui é para ser colaborativo, então eu preciso dos seus comentários, comentem, mandem os e-mails, por favor. Comentem. Ramon, cara, muito obrigado por receber aqui. Valeu demais. Quem não sabe que a gente está aqui na sede da Lefa, né? Então, o cenário vai mudar aí, dependendo de onde for o convidado, onde a gente for. Eu pretendo fazer realmente isso de propósito, gravar em lugares diferentes. Isso é muito bacana, cara. Então, hoje a gente está aqui na Lefa, né? Agradecer ter recebido a gente aqui para o nosso episódio piloto. E, por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.